Olá, tudo bem? Então, meu nome é Tatiane, tenho 39 anos, sou do Rio de Janeiro. Os meus pais, eles começaram a praticar o budismo, eu tinha 3 anos de idade. Passei a infância e a adolescência vendo os meus pais com grandiosas dificuldades, porém com muito otimismo e daimoku e dedicação total a Gakkai. Minha mãe, mesmo sem condições, estava sempre oferecendo o melhor para as pessoas. Tive uma adolescência bastante rebelde. Porém, a minha mãe e meu pai sempre oravam daimoku e eram muito rigorosos comigo. Uma vez, recebi uma visita da responsável do grupo que eu pertencia na época, o grupo Taiga. Porém, eu não queria conversar, não queria receber ninguém e não queria falar sobre a minha vida. Como estava tendo recepção do Kofu em minha casa, aproveitei a distração de meus pais e fiquei escondida por 3 horas dentro do guarda-roupa. Foi o tempo que a minha líder ficou me aguardando. Quando todos foram embora, eu saí do guarda-roupa e minha mãe e meu pai, mais uma vez, um rigoroso diálogo. Apesar de tudo, estava sempre indo às atividades e absorvendo as orientações. Aos 16 anos, conheci um rapaz, comecei a namorar um rapaz que morava em minha rua, mas que minha mãe não gostava devido ao comportamento dele. E mesmo contra tudo, continuamos juntos, escondidos. E começamos a frequentar juntos a reunião. Assim, eu tinha certeza que meus pais não iriam negar a participação dele. O tempo passou, ele recebeu o Gohonzo. Engravidei aos 17 anos e nós dois fomos cada vez mais nos empenhando na prática e na organização. Fomos assumindo diversos cargos e crescendo como ser humano. Quando soube que eu estava grávida, eu fiz uma grande decisão em minha vida. Eu não serei mais uma da estatística, negra, pobre e mãe adolescente. Decidi o quão grandiosa seria a minha família. Estudei, me dediquei e com todas as dificuldades entrei para a faculdade. Me formei em pedagogia. Meu marido na época decidiu que seria um grande empresário. E de ajudante de caminhão numa empresa de andaimes, ganhando R$ 50 por semana, ele abriu a loja dele, se tornou empresário do ramo de andaimes. Tivemos uma outra filha, alugamos uma ótima casa para nós e para o conselhufo. Fui chamada para tomar posse na Prefeitura do Rio de Janeiro, um concurso que eu nem lembrava mais que tinha feito. Concluí a minha pós-graduação. Minha vida num rumo perfeito. 18 anos de um relacionamento o qual eu era uma verdadeira rainha. Em 2013, minha vida teve um novo marco. Um dia, meu marido não se sentiu bem. Foi ao médico e o mesmo liberou para as suas atividades. Ele teria uma viagem a fazer com a divisão de jovens. E nesse dia, ao acordar, ele disse: "O médico me liberou, eu estou melhor. Contudo, eu irei. Se eu tiver que tombar, tombarei em combate." Ele saiu e eu imediatamente sentei diante do Gohonzo e realizei 3 horas de daimoku para que ele ficasse muito bem e a atividade fosse um sucesso. E foi. Ao retornarem, já no Rio de Janeiro, minha mãe, meu filho e meu marido entraram no carro. E ao ligá-lo, meu marido deu um forte suspiro e faleceu. Ao lado do nosso filho, de 12 anos. Nesse momento, eu estava com minha filha em uma festa os aguardando. E quando eu vi o carro dele chegando, peguei minha filha sem saber de nada e fomos recebê-los. E meu filho saiu do carro chorando e falando o que ocorreu. Naquele momento, as 3 horas de daimoku que eu recitei serviram para mim como um cinto de segurança. Me senti protegida de alguma forma pelo universo. Foram dias de muita dor, muita angústia, muito medo e tudo mais. Porém, eu nunca duvidei do Gohonzo. E para entender, buscava tudo que o meu mestre orientava,
sobre a morte e orava mais Daimoku para não permitir que o sentimento de tristeza e derrota se instalasse em meu coração. O meu castelo havia se desmoronado sem eu perceber nenhuma rachadura. Porém, o Daimoku, a luta que empreendíamos diariamente, foi a base que me sustentou. Compreendi sobre o karma, missão e sobre a morte. E por ter vivido ao lado dele sem nenhum arrependimento, eu não transformei a dor em sofrimento. Cada dia que vivíamos juntos eram dias dourados. Escutava todos os dias pelas manhãs que eu e meus filhos seríamos as pessoas mais felizes. E nisso eu me agarrei. Precisava ser feliz por mim, pelos meus filhos, pelo meu mestre e por ele também. Busquei o significado de dor e sofrimento. A dor pode vir de fora ou de dentro, mas ela aparece, machuca e vai embora. O sofrimento não. A gente consegue criar sofrimento e segurá-lo por quanto tempo der vontade. Sofrer é sintetizar a dor e nossa mente é pós-doutora nessa arte. Eu escolhi ser pós-doutora na arte da felicidade. E assim segui. Daimoku, estudo do budismo e muito empenho na organização. Se eu demonstrasse um aspecto triste, as pessoas poderiam duvidar do Gohonzo. E eu só pensava, ninguém pode duvidar do Gohonzo através do meu aspecto. Ninguém pode duvidar do Gohonzo devido à sua morte. Convidei meus filhos para honrarem a existência do pai deles através de uma vida feliz. O tempo passou, muitas coisas aconteceram. Conheci um rapaz que minha mãe também não simpatizava. E aí, fiz chacubuco. Marco Antônio. Olha o meu karma. O meu primeiro marido era o Antônio Marcos. E o meu atual marido é o Marco Antônio. Por isso a minha vida se tornou um grande marco. O Marco era líder de torcida organizada do Flamengo, onde não queria saber de religião e só falava do espiritismo. O tempo passou, eu engravidei, casamos e minha vida ao lado dele era com muita desarmonia. Chegamos até nos agredirmos fisicamente. Fui para a casa de minha mãe e chegando lá, só fizemos Daimoku. Fiquei 3 dias buscando entender a minha vida. Pensei, sou uma rainha, sempre fui. Precisava chegar no fundo do poço, para aprender algo que não havia aprendido. A decisão era minha, o karma era meu. Eu tinha a chave da transformação. Eu queria um rei ao meu lado. Então, retornei para casa e decidi diante do meu Gohonzo que jamais viveria aquela situação novamente. Hoje, meu marido é líder de comunidade e em sua primeira luta realizou 8 chacubucos em 7 dias. Em 2015, perdi meu pai. Meu braço direito foi duro demais, mas eu também decidi diante do Gohonzo: vou honrar a existência do meu pai através de uma brilhante vida. Em 2018, devido a uma bactéria em minha vista, precisaria tirar o globo ocular. Porém, isso os médicos falaram, e não eu. E a cada consulta, que era diária, durante 3 meses, o problema regredia. E de todas as soluções que os médicos mais renomados do Rio de Janeiro davam, eu falava a minha: o meu óculos será a solução. E muito espontaneamente foi o que aconteceu. Não precisei fazer cirurgia, transplante, lente de vidro, nada. Somente o meu óculos. Da visão perdida 100%, eu recuperei 97%. Após, meu marido ficou desempregado. E devido ao meu afastamento, o meu salário foi reduzido. As contas se acumularam total. Ele conseguiu um emprego. Porém, recebeu 3 meses e logo a empresa dispensou todos, devendo todos os direitos. Chegou a pandemia, isolamento e sem dinheiro. Pensei, que oportunidade maravilhosa para eu me dedicar no Daimoku e transformar definitivamente o meu karma financeiro. Após uns dias, recebi uma carta, ordem de despejo. Eu já havia falado que queria me mudar.
Então pensei, que grandiosa oportunidade! O universo só está me dando uma força. Era aniversário do meu marido. Peguei a carta e continuamos o jantar com os nossos filhos. No momento, fui diante do Goronzo, recitei Daimoku 3 vezes e agradeci a oportunidade. Em meio à nossa realidade desafiadora, continuei a minha luta, o meu Daimoku. Compramos cesta para as pessoas que estavam em condições piores do que a nossa. Quando não tinha muitas opções em casa para comer, eu decorava a mesa de jantar da melhor forma. Vivia e fazia tudo em casa como se estivesse esperando uma visita. Sempre usei o melhor que eu tinha para minha família. Na realidade, nunca me senti uma pobre coitada, porque buscava entender tudo o que eu tinha dentro de mim que precisasse transformar. A falta de coragem para descobrir a nossa escuridão fundamental gera falta de conhecimento, falta de sabedoria e o que leva ao sofrimento. Sempre fui adepta da felicidade, então criei valor em tudo. No livro Abertura dos Olhos, tem um trecho que diz que as pessoas que criam mais causas e que não passam por dificuldades é que já estão destinadas à morte, como numa prisão perpétua. Enquanto que as pessoas que estão na prisão, para serem libertadas, estas podem sofrer as ações do seu karma negativo. Ou seja, se estou passando isso agora, é que vou conquistar a minha liberdade. Como não se alegrar diante das dificuldades? Recebi nesse período um áudio de Josenildo com incentivo que dizia: não vamos ter pena da gente. Vamos, neste momento, manifestar a sabedoria da fé e Shindaye. Nada nem ninguém vence quem recita o Nam-myoho Renge-kyo. Não existe Buda derrotado. Nós somos Budas. Vamos fazer da nossa garganta instrumento da recitação do Daimoku. Desafiar Daimoku sem pena da gente. É hora de arregaçarmos as mangas e dizer para que viemos a esse mundo. Não vamos decepcionar a natureza que nos escolheu. Vamos levantar o grau das nossas vidas. Nós que determinamos as coisas que queremos diante do Goronzo. Defina o que você quer diante do Goronzo. A decisão forte em um único momento da vida nos dá a capacidade de construir algo a partir do nada. Isso é Eshofune. Produzir novas realidades. Recomeçar. O propósito do Goronzo é atingir você e não os outros. Somos o que pensamos. Daimoku bloqueia a estrada que leva ao incessante sofrimento. A partir daí, renovei ainda mais a minha decisão. Agradeci a minha senhoria por não ter pena de mim, pois foi através dela que eu fiz mais uma grande transformação. Uma amiga chegou em minha casa e, num diálogo, por acaso, disse que sua mãe iria alugar o apartamento em Copacabana. Mesmo sem dinheiro, eu falei: eu quero ver. As pessoas me chamaram de louca, mas a minha mente sempre estava pensando: eu posso tudo o que eu quiser. Gostei do apartamento, eu fiz a minha proposta e hoje eu pago o que eu quis pagar. Eu fiz o meu contrato. Saí de um local perigoso, sem muitas opções, muitos assaltos sem nada para os meus filhos brincarem, para um local na esquina da praia, parque, ao lado do Forte de Copacabana. Meu marido, antes da mudança, já estava empregado e ganhando o que ele decidiu ganhar. Reverti toda a questão do despejo e saí dignamente da minha casa, pois ali era o local do Conselhufo. Somos o que pensamos ser. Podemos realizar qualquer coisa quando baseamos a nossa vida na lei do Nam-myoho Renge-kyo. Sofra o que tiver de sofrer. Desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria, como fatos da vida e continue orando, não importa o que acontecer. Então, experimentará a grande alegria da lei. Assim, eu termino aqui o meu relato em gratidão ao meu mestre, aos meus companheiros, e a toda a minha família. Muito obrigada e um beijo no coração de todos.